Se você não obedecer ao sistema, você não vai comprar nem vender. Isso não é teoria da conspiração. Isso está escrito. E pela primeira vez na história, é possível. Durante séculos, esse texto de Apocalipse 13 parecia exagero. Impossível, abstrato, simbólico demais. Como controlar toda a economia do mundo? Como impedir todas as pessoas de comprar ou vender? Como vigiar cada indivíduo do planeta? A resposta sempre foi: não dá. Até agora. Porque a Bíblia nunca disse que isso aconteceria no passado. Ela disse que isso aconteceria no fim. E o fim exige algo que nunca existiu antes. Um sistema verdadeiramente global. A maioria das pessoas erra ao ler as profecias. Elas olham para guerras, crises, colapsos e dizem: isso sempre existiu. Sim, sempre existiu. Mas não dessa forma. Os impérios de Daniel, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, foram grandes, mas regionais. Nenhum deles dominou o planeta inteiro. Nenhum deles controlou todas as nações ao mesmo tempo. Nenhum deles teve poder econômico, tecnológico e informacional global. Mas Apocalipse não fala de algo regional. Fala de um domínio universal sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso muda tudo. Agora presta atenção nesse ponto, porque aqui a chave vira. A Bíblia não diz apenas que haverá um governante mundial. Ela diz que haverá um sistema. E esse sistema terá um critério simples. Quem não se alinhar, fica fora. Fora de quê? Da economia, da sobrevivência, do direito de comprar e vender. E aqui entra algo que nunca existiu antes: a digitalização total da vida. Hoje, o dinheiro não precisa mais existir fisicamente. A identidade não precisa mais ser um documento. O controle não precisa mais de soldados. Basta um algoritmo. E quando tudo é digital, tudo é bloqueável. A pandemia mostrou algo que o mundo nunca tinha visto. Pela primeira vez desde o dilúvio, toda a humanidade foi afetada ao mesmo tempo, pelas mesmas regras, pelos mesmos protocolos. Foi um ensaio, não espiritual, operacional. Mostrou que é possível coordenar o planeta inteiro sob uma única lógica. E agora pense: crise climática, disputa por água, colapso econômico, inteligência artificial substituindo empregos, renda básica universal, identidade digital, vigilância por reconhecimento facial. Não é medo, é infraestrutura. O sistema de não comprar nem vender não exige mais força bruta, exige dependência. Se sua renda vem do sistema, se sua identidade está no sistema, se seu acesso à vida está no sistema, obedecer deixa de ser escolha, passa a ser sobrevivência. E alguém vai dizer: mas Deus está no controle. Sim, sempre esteve. E é exatamente por isso que Daniel entra nessa história. Daniel viveu sob um império hostil, humilhado, exilado, pressionado a se curvar ao sistema. Mas o foco dele nunca foi o império. Foi o reino que não pode ser abalado. Deus permitiu Babilônia. Deus derrubou Babilônia. E aqui entra uma prova que quase ninguém lembra. Isaías profetizou que Babilônia, a cidade mais rica, poderosa e tecnológica da antiguidade, se tornaria um monturo de pedras.
Na época, isso parecia absurdo e impossível. Mas séculos depois, as escavações arqueológicas confirmaram. Babilônia caiu exatamente como Deus disse. Isso não é passado. Isso é aviso. Se Deus cumpriu o juízo sobre a Babilônia literal, Ele cumprirá sobre a Babilônia final. O que estamos vendo não é o fim imediato. É o alicerce. O mundo não está ficando caótico por acaso. Ele está sendo organizado. Organizado para depender. Organizado para centralizar. Organizado para aceitar um salvador do sistema. E quando ele surgir, muitos vão aplaudir. Mas os que conhecem as Escrituras vão reconhecer. Porque o aviso já foi dado. Se você não seguir o sistema, você não vai comprar nem vender. A pergunta não é se isso virá. A pergunta é: você está preparando sua fé para resistir ou sua vida para se adaptar? Porque no fim, não será uma guerra de armas. Será uma guerra de lealdade. E só permanece quem sabe. A quem pertence. Escute com seriedade. Estamos vivendo os últimos dias. E a questão não é mais se isso é real. A questão é o que você vai fazer diante disso. É para ficar triste? Ou é para se alegrar? Porque enquanto muitos entram em pânico, outros entendem que o fim de um sistema é o anúncio de uma nova esperança. É o momento em que o invisível começa a se tornar visível. É quando os bastidores vêm à luz. Satanás não começou agora. Ele trabalhou escondido por muito tempo. A Bíblia já alertava. O espírito do anticristo já opera. O mistério da iniquidade já estava ativo. Mistério, porque era oculto, disfarçado, sutil. Mas agora o que era segredo virou manchete. O que era abafado virou exposição mundial. A injustiça cresce. A corrupção se normaliza. O pecado deixou de se esconder e passou a ser exibido. A grande Babilônia começa a mostrar suas rachaduras. E o que aparece é mais pesado do que Sodoma e Gomorra. Olhe ao redor. Não são falhas pequenas. São quedas profundas. Coisas que chocam até quem já está acostumado com o caos. E nada disso passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê, ele pesa, ele registra. Quando Sodoma foi destruída, o pecado tinha transbordado. Nos dias de Noé, a maldade era tão intensa que a Escritura diz que Deus se entristeceu por ter feito o homem. E hoje, o cenário é de revelação. Escândalos envolvendo poder, dinheiro e perversões surgem diante do mundo inteiro. Casos como o de Jeffrey Epstein escancararam uma rede de abusos, influência e corrupção moral que muitos suspeitavam, mas poucos imaginavam a profundidade. Coisas feitas em oculto por pessoas influentes começaram a vir à tona, mostrando que a podridão não estava apenas nas margens da sociedade, estava em seus altos níveis. Isso não é apenas notícia. É sinal de exposição. É o oculto sendo arrancado da sombra. Jesus já havia advertido em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Uma humanidade fria, relacionamentos vazios, corações endurecidos. E Pedro também declarou em 2 Pedro 3:3. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. Gente zombando do que é santo. Vivendo apenas por desejos imediatos. Mas no meio dessa escuridão, existe uma verdade poderosa. O fim para um sistema corrompido
é o começo da redenção para quem está desperto. Se você está afastado de Deus, volte enquanto há tempo. Não trate isso como apenas mais uma mensagem. Não pense que é exagero. A volta de Cristo não será um rumor, será um acontecimento. Muitos só perceberão quando já não houver oportunidade. Não porque faltou aviso, mas porque escolheram ignorar. O tempo do fim não é só anúncio de juízo. É um convite urgente de salvação. É a última chamada ecoando antes que as portas se fechem.